O Brasil está entre os 6 países sul-americanos que iniciaram esta semana com a transmissão de coronavírus sob controle, segundo cálculos do Imperial College. A taxa de transmissão brasileira estimada pelo Centro de Acompanhamento de Epidemias britânico é a menor desde o final de abril. O índice agora é de 0,94, o que significa que a cada 100 contaminados, ou melhor, cada 100 contaminados, passam o coronavírus para outros 94, que, por sua vez, transmitem para mais 88, reduzindo progressivamente o alcance da doença. Venezuela e Argentina registram aceleração do contágio. Os números e os fatos, aos poucos, vão desmascarando as narrativas catastróficas. Em março deste ano, o coronavírus já havia se espalhado pela maior parte dos países do globo e feito as primeiras vítimas no Brasil. Ao mesmo tempo em que a doença se alastrava, começaram a surgir os profetas do apocalipse, um grupo de pesquisadores e cientistas especialistas em disseminar o medo numa velocidade maior do que a do próprio vírus. Dimas Covas, por exemplo, diretor do Instituto Butantan e um dos principais conselheiros do governador paulista João Dória, sentenciou em 6 de abril que o vírus mataria nada menos do que 111 mil pessoas só no estado de São Paulo até o final de agosto. Vamos relembrar. Essa é uma curva que eu já apresentei, é um gráfico que eu já apresentei anteriormente, ela é importante porque ela dá uma projeção para os 180 dias de duração da epidemia. Quer dizer, 180 dias, ou seja, começou lá atrás, vai 180 dias, já esperamos que lá no final ela já tenha terminado. A projeção é essa. Se não houvesse nenhum tipo de medida, nós teríamos 277 mil mortos no estado de São Paulo. Com as medidas, nós vamos reduzir em 166 mil mortes. O governador tem dito exatamente isso, precisamos reduzir o número de mortes. Com essas medidas, vamos reduzir em 166 mil mortes. É um número muito significativo. Outro que até o momento também não se deu ao trabalho de comentar a previsão de 1 milhão de mortes em todo o Brasil até o final de agosto foi Átila Yamarino. Vamos relembrar. O cálculo para a Inglaterra, que é menor, é de 500 mil de ingleses mortos. Isso foi o que fez o primeiro-ministro inglês parar e desistir da ideia de não fazer nada. Porque se ele não fizesse nada, ele teria 500 mil de mortos entre abril e agosto. O Brasil está um pouco atrás disso, a gente deve ter esses casos acontecendo um pouco mais para frente. Mas se a gente extrapolar isso para o Brasil, se o Brasil não fizer nada, se as empresas continuassem funcionando em todos os lugares, se a gente não tivesse decretado estado de emergência, se todo mundo tivesse seguido a vida normal, como alguns estão pregando, seguindo essa projeção aqui, só pela Covid, o Brasil teria 1,4 milhão de mortos até o fim de agosto, e só pela Covid. Nos últimos dias, o biólogo foi escolhido como garoto propaganda do Tribunal Superior Eleitoral numa peça para combater, olhem só, combater o quê? Fake news. Esse, então, é o nosso primeiro assunto do programa de hoje. Já está por aqui Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Boa noite, meu irmão Guilherme Fiuza, meu compadre Zé Maria. Boa noite a você que nos acompanha. Informações importantes, né, Augusto? Em especial essa queda da taxa de retransmissão, índice que vai caindo dia a dia, chegou agora a 0,94 aqui no Brasil. Significa que um infectado transmite para menos de uma pessoa, digamos assim. É quando começa a curva descendente consistente. É o que está acontecendo no Brasil, para desespero dos que têm uma dificuldade enorme em assumir o equívoco. Eu, por exemplo, não tenho compromisso com o erro. Eu já disse aqui mais de uma vez que eu errei por subestimar a letalidade do vírus. Eu previa que seriam 15 mil mortos, tal. É um erro, é grande. Mas erra muito mais quem prevê a morte quem previu a morte, errou muito mais, de 1 milhão e tantos brasileiros, metade dos ingleses, 1/3 dos Estados Unidos. Esse Imperial College que está reconhecendo agora que o Brasil já está longe do pico e descendo, foi que previu a morte de mais de 1 milhão de brasileiros também, de 1,5 milhão de americanos, números apocalípticos, como registrou o Vitor. Chegue e festeje. A imprensa de
velório, a imprensa terrorista, não dá isso aí em manchete. E nós temos o direito de comemorar o abrandamento de uma tragédia. Nós vamos sair com números, são números lamentáveis, mas são números melhores que os que previram os profetas do caos. É claro, eles têm de assumir o erro. O Dimas Covas, 100 e tantos mil, com os cuidados que foram tomados. Cadê? Em São Paulo, agora, em vez de se alegrar com essa boa notícia, eles se preocupam com a própria imagem e tentam se livrar dos adjetivos que eles aplicaram apressadamente a especialistas como Osmar Terra, que disse que o pico já havia passado. E eles estavam prevendo aí para o final, previram para o final de julho, agosto, setembro, já cancelaram o carnaval, coisas desse tipo. Estava correto quem dizia que era preciso abrir a economia, preciso e possível, abrir a economia com cautelas, com medidas preventivas que a própria população sabe tomar. Tá aí, não vão morrer os que foram à praia do Rio no último fim de semana. Podem conferir. Não vai haver um massacre coletivo aí pelo coronavírus, porque as frotas de vírus chinês estavam sobrevoando o Leblon. Não aconteceu. Agora, isso deve ser festejado. E eu não estou naquela de eu não disse, não, porque eu ressalvo que também errei. Mas errei muito menos aí do que esses profetas do Apocalipse.